O elevador do último andar. Você já esteve em um prédio antigo, daqueles com corredores escuros e elevadores que parecem ter vontade própria. E se, ao entrar em um elevador, você descobrisse um andar que não deveria existir? Ana descobriu isso da pior forma. E essa é a história dela. No coração de São Paulo, o edifício Santa Augusta se erguia como um gigante esquecido. Antigamente um centro de negócios de luxo, agora era um lugar marcado pelo abandono, com rumores de falências e tragédias que nunca foram explicadas. Para Ana, uma jovem arquiteta, o Santa Augusta era mais um desafio profissional. Ela precisava avaliar o prédio para um projeto de revitalização. Ao chegar, foi recebida por um zelador idoso que parecia desconfiado da presença dela. Ele lançou um aviso estranho: não use o elevador, especialmente se for ao último andar. Ana sorriu, achando graça na superstição, mas sentiu um arrepio. Superstição ou não, não tenho tempo a perder, pensou. O elevador era antigo, com portas de metal rangendo no interior do prédio, um painel de botões desgastado. Ana apertou o botão do 20º andar, o último listado no painel. A subida foi lenta, marcada por rangidos sinistros. Quando as portas se abriram, encontrou um corredor vazio e escuro, com marcas de mãos nas paredes, como se alguém tivesse arranhado o reboco. Enquanto analisava o ambiente, um som ecoou: passos. Ela parou, o coração disparado. Olá? Tem alguém aí? A resposta foi um silêncio carregado de tensão, seguido por um leve sussurro vindo do final do corredor. Com os pelos da nuca arrepiados, Ana correu de volta para o elevador. Foi então que viu algo estranho no painel. Um botão que não estava lá antes, marcado como 21º andar. Ana hesitou. O zelador a alertara sobre o elevador, mas sua curiosidade foi maior que o medo. Com um toque trêmulo, pressionou o botão do 21º andar. O elevador começou a subir, mas dessa vez de forma brusca, como se algo estivesse forçando o mecanismo. Quando as portas se abriram, Ana encontrou um andar que não deveria existir. Era como se estivesse em outra dimensão. Corredores cobertos por uma névoa densa, portas semiabertas batendo lentamente, e um cheiro metálico no ar. Sussurros indecifráveis pareciam vir de todos os lados. No final do corredor, uma figura começou a se formar. Era um homem alto, usando um terno antigo, mas seu rosto estava coberto de cicatrizes e parecia derreter. Ele apontou para Ana e começou a caminhar em sua direção. Ana tentou apertar o botão para descer, mas o painel não respondia. As luzes do elevador começaram a piscar, e a figura sussurrou algo que a fez congelar. Você também pertence a este lugar. De repente, as portas do elevador se fecharam e ele despencou. Ana gritou, mas o impacto nunca chegou. Quando as portas finalmente se abriram, Ana estava no térreo, pálida e tremendo. O zelador a observava, balançando a cabeça com pesar. Eu avisei, mas ninguém acredita até ver com os próprios olhos. Desorientada, Ana correu para fora do prédio. Ao olhar para trás, viu algo que a fez perder o fôlego. O botão do 21º andar ainda brilhava no painel, como um convite sombrio. Desde aquele dia, Ana nunca mais voltou ao Santa Augusta. Mas ela sabe que o elevador ainda está lá, esperando pelo próximo curioso que ousar apertar o botão. E você? Teria coragem de descobrir o que há no 21º andar? Mistério da Casa 18. Relato de um policial. Imagine entrar em uma casa abandonada no meio da noite, seguindo uma denúncia de vizinhos, apenas para encontrar algo que desafia toda a lógica e te faz questionar o que é real. Este é o relato assustador de um policial que investigou o mistério da Casa 18. Prepare-se, porque o que ele viu e ouviu vai te arrepiar. Fique comigo até o final.
porque a verdade por trás dessa casa é algo que poucas pessoas têm coragem de enfrentar. Essa história aconteceu em 2012, em uma pequena cidade do interior de São Paulo. A Casa 18 era conhecida na vizinhança por estar abandonada há anos. Mas o que assustava os moradores não era o estado de abandono, e sim os barulhos que vinham de dentro dela. Portas batendo, risos, passos e até vozes chamando por ajuda. Ninguém tinha coragem de entrar ali até que a polícia foi chamada. Naquela noite, vizinhos ouviram gritos vindos da casa. Achando que alguém poderia estar em perigo, ligaram para a polícia. 2 policiais foram enviados para averiguar e entre eles estava o agente Carlos, que compartilhou esse relato anos depois. Chegamos na Casa 18 por volta das 23 horas. Assim que saímos da viatura, o silêncio na rua era absoluto. A casa parecia maior de perto, com as janelas quebradas e uma sensação estranha no ar. Quando entramos, a primeira coisa que percebemos foi o cheiro de mofo, misturado com algo metálico, como ferrugem. Enquanto caminhávamos pelos cômodos, ouvíamos o som de passos no andar de cima. Subimos com as lanternas apontadas, mas os quartos estavam vazios. No último quarto, a porta estava entreaberta e balançava levemente, como se alguém tivesse acabado de passar por ali. Quando abrimos a porta, encontramos uma cadeira no meio do quarto e, em cima dela, uma boneca antiga, toda suja e com o cabelo cortado. O mais estranho é que a boneca estava posicionada de frente para a janela, como se estivesse olhando para algo lá fora. Meu parceiro olhou para mim, tentando disfarçar o desconforto. Quando nos aproximamos da boneca, ouvimos um barulho alto vindo do corredor. Voltamos correndo, mas não havia ninguém. O corredor estava vazio. Foi então que as luzes das lanternas começaram a falhar, piscando de forma intermitente. De repente, ouvimos uma risada infantil ecoando pela casa. Era impossível identificar de onde vinha. Meu parceiro, que era cético, estava pálido. Ele sussurrou: "Temos que sair daqui agora." Quando nos viramos para sair, a boneca que estava no quarto agora estava caída no chão do corredor, de costas para a gente. Os policiais saíram rapidamente da casa e fizeram um relatório. O que descobriram depois é que a casa tinha um histórico sombrio. Décadas antes, uma família morava ali, mas a tragédia aconteceu quando a filha mais nova desapareceu misteriosamente. A boneca encontrada era a mesma que aparece em uma foto antiga da menina desaparecida. Alguns dizem que o espírito da garota ainda está preso na casa, tentando se comunicar. Outros acreditam que o lugar ficou marcado pela tragédia, atraindo energias sombrias. Seja como for, desde aquela noite, os policiais nunca mais voltaram à Casa 18. E você? Acredita que o que aconteceu naquela casa foi algo sobrenatural ou tudo não passa de uma coincidência assustadora? Deixe sua opinião nos comentários. Inscreva-se no canal e ative o sininho para mais histórias de arrepiar. Até a próxima. E cuidado com os lugares que você decide explorar. O fantasma de Teresa Bicuda, a maldição que assombrou Goiás. Você acredita que algumas maldições nunca desaparecem? Em uma cidade de Goiás, uma mulher chamada Teresa Bicuda foi excomungada pela própria mãe antes de morrer. Desde então, sua alma nunca descansou. Dizem que seu espírito ainda vaga pelas noites escuras, gritando e aterrorizando quem passa por sua antiga morada. Hoje, você vai conhecer a história sombria de Teresa Bicuda, a mulher que desafiou até mesmo a morte. A história começa há muitos anos em Jaraguá, Goiás, uma pequena cidade cercada por mistérios e lendas. Teresa era conhecida por sua beleza, mas também por sua personalidade impiedosa. Dizem que ela desprezava todos ao seu redor, inclusive sua própria mãe, a quem tratava com crueldade. Certo dia, durante uma discussão acalorada, sua mãe, já cansada dos maus tratos, a amaldiçoou com as palavras: "Que você nunca encontre paz, nem na vida, nem na morte." Essas palavras marcariam o destino de Teresa para sempre. Teresa viveu uma vida de maldades e ganância. Após a morte de sua mãe, ela começou a sentir a maldição se aproximar.
Animais em sua fazenda começaram a desaparecer e os moradores relatavam ouvir gritos vindos da sua casa durante a madrugada. Certo dia, Teresa foi encontrada morta em circunstâncias misteriosas. Alguns dizem que ela foi atacada por algo que ninguém conseguiu explicar, enquanto outros acreditam que foi a própria maldição que tirou sua vida. Mas a morte de Teresa não trouxe paz. Seu espírito começou a assombrar a região. Os moradores relatavam ouvir risadas e gritos durante a noite, especialmente perto de um córrego que ficaria conhecido como o Córrego de Teresa Bicuda. Uma das histórias mais assustadoras veio de um homem chamado João, um fazendeiro local que certa noite decidiu cruzar o córrego em busca de um animal perdido. Ele jurou ter visto a figura de uma mulher, com cabelos desgrenhados e olhos brilhantes, parada no meio da ponte. Ela gritou: "Você também vai me abandonar?" Assustado, João fugiu e nunca mais foi o mesmo. Ele contou a todos que viu o espírito de Teresa e que ela ainda buscava vingança pelos anos de abandono e maldição. E não era só João. Outros moradores relataram eventos estranhos. Cavalos ficavam inquietos perto do córrego, cães latiam para o nada, e alguns afirmavam que ao passar por lá à noite sentiam uma presença pesada, como se fossem observados. Por anos, o córrego de Teresa Bicuda foi considerado um lugar amaldiçoado. Tentativas de sepultar seus restos mortais em diferentes lugares falharam. Sempre que tentavam enterrar Teresa longe dali, algo acontecia. Os túmulos se abriam, os caixões eram encontrados vazios ou os coveiros relatavam ouvir sussurros. Os moradores decidiram que o melhor era deixá-la onde tudo começou, mas isso não parou os relatos de assombração. Até hoje, quem passa pelo córrego afirma ouvir gritos ou ver a figura de uma mulher no meio da ponte, com olhos brilhantes, clamando por justiça ou vingança. E você? Teria coragem de passar pelo córrego de Teresa Bicuda sozinho, especialmente à noite? Ou seria mais uma vítima da maldição que nunca desapareceu? Deixe sua opinião nos comentários e conte se conhece outras histórias assombradas do Brasil. Aqui foi o Senhor Pesadelo, trazendo mais um relato sombrio diretamente das profundezas do nosso folclore. Inscreva-se no canal e prepare-se para o próximo pesadelo, se você conseguir dormir até lá.
O mistério da Casa das Sete Mortes. Você já ouviu falar de um lugar onde o tempo parece ter parado, marcado pela violência e mistério? Um lugar onde os sussurros do passado ainda ecoam nas paredes? Hoje, vamos mergulhar na história da infame Casa das Sete Mortes, em Salvador, na Bahia, um local que guarda segredos sombrios e inexplicáveis. Este relato vai fazer você pensar 2 vezes antes de visitar lugares com passados macabros. Localizada no coração de Salvador, a Casa das Sete Mortes é um dos locais mais misteriosos do Brasil. Sua história começa no século XVIII, quando a cidade ainda respirava o luxo e o caos da era colonial. A residência, imponente e elegante, foi construída para abrigar uma família rica. No entanto, o que deveria ser um lar feliz, logo se transformou em um palco de horrores. Em 1755, relatos indicam que um padre, que supostamente visitava a casa com frequência, foi encontrado morto a facadas junto com outras 3 pessoas. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu naquela noite, mas as marcas de violência deixaram um rastro indelével na história da casa. Com o passar dos anos, os moradores seguintes relataram eventos estranhos. Objetos desapareciam, portas se abriam sozinhas e vozes eram ouvidas sussurrando pelos corredores. Mas o pior ainda estava por vir. Décadas depois, outro trágico evento manchou ainda mais a reputação da casa. Uma pessoa foi envenenada misteriosamente no local. O crime nunca foi solucionado, mas dizem que o veneno foi colocado em uma taça de vinho durante um jantar. Os moradores começaram a abandonar a casa, alegando sentir uma presença pesada e opressora, como se alguém os observasse. Aqueles que ousaram ficar mais tempo relatam terem visto vultos e ouvido passos em quartos vazios. Até mesmo os vizinhos evitam passar perto da casa durante a noite, temendo o que poderiam encontrar. Um dos relatos mais assustadores aconteceu com um grupo de turistas que visitou o local em uma noite de lua cheia. Eles estavam explorando os arredores, atraídos pelas histórias macabras, quando ouviram passos atrás deles, mesmo estando sozinhos. Um dos turistas jurou ter visto uma figura masculina de batina parada em uma das janelas, olhando fixamente para o grupo. Mas o mais perturbador foi o relato de uma mulher que, ao tocar na maçaneta da porta principal, sentiu uma dor intensa no peito, como se fosse uma facada. Ela desmaiou ali mesmo e precisou ser carregada para fora do local. Após o incidente, ela contou que teve uma visão. Um homem segurando uma faca ensanguentada, com olhos cheios de raiva. Hoje, a Casa das Sete Mortes é um ponto turístico para os corajosos que desejam sentir o peso de sua história. Guias locais contam as lendas enquanto os visitantes exploram o lugar, mas poucos têm coragem de passar muito tempo ali. Há quem diga que o espírito do padre e das vítimas ainda está preso entre aquelas paredes, condenado a repetir os últimos momentos de suas vidas. E você, teria coragem de visitar a Casa das Sete Mortes? Ou prefere deixar o mistério descansar em paz? Em Pernambuco, algumas coisas deveriam ser deixadas no passado. Essa história é sobre uma casa onde o silêncio esconde gritos e as bonecas observam tudo. Em 1985, na cidade de Olinda, Pernambuco, uma família mudou-se para uma casa antiga, localizada no centro histórico. A casa tinha sido fechada por anos, mas era espaçosa e tinha um preço irresistível. O casal Sandra e Paulo se mudou com sua filha, Clara, de 8 anos, que ficou encantada com o sótão da casa, onde encontrou uma coleção de bonecas antigas. As bonecas estavam empoeiradas, com olhares fixos e trajes de épocas passadas.
Clara ficou fascinada e começou a passar horas brincando no sótão. Desde então, estranhos acontecimentos começaram a perturbar a família. Primeiro foram ruídos leves, passos no corredor à noite, sussurros vindo do sótão. Depois, coisas começaram a desaparecer ou aparecer fora do lugar. Certo dia, Sandra encontrou a porta do sótão trancada, mesmo sabendo que não havia chave para aquela fechadura. Clara, por outro lado, começou a agir de maneira estranha. Falava sozinha enquanto brincava com as bonecas e dizia que tinha novas amigas. Em uma ocasião, Sandra a ouviu murmurar: "Elas querem brincar com você também, mamãe." Uma noite, ao colocar Clara para dormir, Sandra viu que a boneca favorita da filha tinha lágrimas vermelhas, parecendo sangue, escorrendo pelo rosto. A boneca estava intacta na noite anterior. Tudo culminou quando Paulo, desconfiado, decidiu limpar o sótão. Ele encontrou um baú escondido embaixo das tábuas do piso. Dentro, havia fotos antigas de uma família que morava na casa no início do século XX, além de cartas que mencionavam desaparecimentos misteriosos de crianças na vizinhança. Mas o mais assustador estava no final do baú: um diário. Nas últimas páginas, uma frase repetida dezenas de vezes dizia: "Elas não são apenas bonecas." Naquela noite, enquanto dormiam, o casal foi acordado por gritos vindos do quarto de Clara. Quando chegaram lá, encontraram a menina em pé na cama, apontando para o armário e dizendo: "Elas estão aqui." Ao abrir o armário, todas as bonecas estavam alinhadas, com os olhos voltados para o casal, e uma risada infantil ecoou pela casa. A família abandonou a casa no dia seguinte, deixando tudo para trás, inclusive as bonecas. A casa foi lacrada novamente, mas moradores próximos dizem que nas noites mais silenciosas é possível ouvir risadas de crianças vindas do sótão. E você? Acredita que objetos podem guardar espíritos? Ou isso tudo seria fruto de mentes assustadas? Se fosse você, ficaria uma noite na casa das bonecas?